Salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal Camisa 4 de Sérgio Ried. Como vocês sabem, eu costumo falar mais de futebol internacional e a seleção brasileira. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre as contratações do Cruzeiro aqui no Brasil. E para quem me conhece sabe que eu sou muito suspeito. Olha aqui, ó, a camisa do Cruzeiro, sou cruzeirense. Vou tentar fazer um comentário informal, mas deixo claro que eu estou gravando esse vídeo para fazer um contraponto ao que eu tenho visto e lido na internet a respeito desse pacote de contratações que o Cruzeiro fez. De um lado, tem, para mim, extremistas dizendo que as contratações do Cruzeiro são todas muito ruins, são só jogadores que eram reservas nos seus clubes, muitos em final de carreira, muito velhos, e alguns que já não jogam bem há muito tempo, como é o caso, por exemplo, do Gabigol, que não é tão velho assim, mas que já teria a sua carreira encerrada. E esses caras dizem que as contratações vão dar tudo errado e o Cruzeiro não vai ganhar nada neste ano. Por outro lado, tem os jornalistas eufóricos, né? Aqueles que cobrem o Cruzeiro ou que até torcem para o Cruzeiro e que acham que o Cruzeiro está montando um super time que vai ganhar tudo nesse ano. Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra e vou explicar por quê. Mas primeiro, vamos aqui relembrar juntos quem foram os jogadores que o Cruzeiro contratou nesse início de 2024. O primeiro deles foi o Christian, um volante de 23 anos que veio do Atlético Paranaense, pelo qual o Cruzeiro pagou 2,7 milhões de euros, equivalente a pouco mais de 17 milhões de reais. O segundo contratado é Rodriguinho, um garoto de 21 anos que veio do América Mineiro, meio campo, já passou pelas divisões de base do Cruzeiro e veio de graça, né? Porque acabou o contrato dele com o América. Então o Cruzeiro só paga salários, mas não pagou nada pelos direitos econômicos. O terceiro contratado é o atacante Bolassi, de 35 anos, que veio do Criciúma. Ele é um atacante que joga pelas duas pontas, é um jogador ambidestro, né? Chuta de direita e de esquerda com a mesma eficiência, bom driblador, já passou também até pela Premier League, onde jogou pelo Crystal Palace, e se você olhar no YouTube, você vai ver que o Bolassi teve dribles e jogadas muito brilhantes lá na Inglaterra. O quarto reforço do Cruzeiro é Eduardo, de 35 anos, um meio de campo, que jogou no Botafogo, teve um excelente ano em 2023, 2024 teve contusões, e com a chegada especialmente do Thiago Almada, né, perdeu espaço no Botafogo e acabou jogando muito pouco. Tanto o Bolassi como o Eduardo também vieram livres para o Cruzeiro depois de encerrados seus contratos com o Criciúma e Botafogo. O quinto reforço do Cruzeiro é Fagner, lateral direito, que veio do Corinthians, jogador que já passou pela seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e atualmente era reserva realmente do Mateuzinho no Corinthians. Ele veio por empréstimo para o Cruzeiro e com um detalhe importante, o Corinthians paga mais da metade do salário dele durante esse empréstimo de 1 ano. O outro contratado é Dudu, que veio do Palmeiras. Dudu é cria da base do Cruzeiro, já rodou o mundo, jogou muito tempo no Palmeiras, ganhou quase tudo pelo Palmeiras, né, inclusive Libertadores, Brasileiros, Copa do Brasil e tudo mais. Tem 33 anos completados agora, no início de janeiro, então não é uma idade tão avançada, mas o Dudu vem de uma contusão grave, né, de ligamento cruzado anterior, só voltou a jogar no meio do ano passado e ficou a maior parte do tempo na reserva do Palmeiras. Dudu também rescindiu o contrato com o Palmeiras e veio livre, de graça, para o Cruzeiro, só por conta dos salários. O outro reforço é Gabigol, que eu reputo como a contratação mais midiática feita por um time do Brasil nessa janela agora, né, de início de 2025. Gabigol tem apenas 28 anos, veio do Flamengo, também já passou pela seleção brasileira, também veio livre, porque acabou seu contrato com o Flamengo,
e está recebendo só salários e luvas do Cruzeiro. O outro reforço que foi anunciado hoje, inclusive, é o Marquinhos, um ponta-direita canhoto, né, de 21 anos apenas, que pertence ao Arsenal da Inglaterra e estava emprestado ao Fluminense no ano passado. No Fluminense ele não conseguiu se firmar, passou boa parte do tempo machucado, mas Fernando Diniz conhece ele, recomendou ao Cruzeiro, também pode jogar de ala direito e é um jogador que passou por todas as seleções de base do Brasil. E o reforço mais recente, que o Cruzeiro ainda está anunciando oficialmente, é o zagueiro Fabrício Bruno, né, de 28 anos, do Flamengo, até recentemente convocado para a seleção brasileira, e por ele o Cruzeiro pagou 7 milhões de euros à vista. Então, se você notar essa lista toda que eu falei aqui, apenas o Christian e o Fabrício Bruno tiveram que vir com o pagamento do Cruzeiro por direitos econômicos. Todos os outros ou vieram de graça em fim de contrato com as suas equipes, ou então vieram por empréstimo, que são os casos de Fagner e Marquinhos. Devo registrar ainda que o Cruzeiro desistiu, na noite de ontem, de contratar o zagueiro argentino Valentim Gomes, de apenas 21 anos, do Vélez Sarsfield, e apesar dessa idade baixa, ele já era capitão do time que foi campeão argentino no ano passado. O Valentim Gomes também passou pela seleção sub-20 da Argentina, que disputou a última Olimpíada. Mas o Cruzeiro desistiu porque o Vélez teria mudado a proposta pela 6ª vez consecutiva. Né? Segundo o Cruzeiro, eles fechavam um acordo com o Vélez por valores, aí os caras queriam negociar prazo, queriam pagar o pagamento em menos parcelas, ou então queriam ceder apenas parte dos direitos econômicos, e a última desavença agora foi porque tinham fechado um preço, né, um preço até muito alto, 10 milhões de euros, mas na última hora o Vélez também queria que o Cruzeiro pagasse os impostos relativos a essa transação, e aí o Cruzeiro acabou desistindo de contratar o Valentim Gomes. Logicamente que eu, como cruzeirense, gostaria que o Cruzeiro tivesse contratado alguém como o John Arias, que chegou a ser cogitado no Cruzeiro, mas que o Fluminense nunca topou vender para times brasileiros. O presidente do Fluminense disse que não vende o Arias para time do Brasil. Teria um acordo com o jogador colombiano de vendê-lo para o exterior. Então, por isso, a transação não foi para frente. Né? Pelo Arias, eu acho que valeria a pena pagar uns 20 milhões de euros, porque o jogador realmente faria uma diferença muito grande no Cruzeiro. Agora, eu não posso concordar com aqueles que dizem que esses jogadores, nenhum vai ser útil para o Cruzeiro. Né? Vamos pegar os dois jogadores mais midiáticos que vieram, que são Dudu e Gabigol. É verdade que eles, nos últimos 2 anos, não tiveram grandes atuações. O Dudu passou a maior parte do tempo machucado. E o Gabigol virou banco no Flamengo. Né? Especialmente porque houve uma desavença entre ele e o Tite, e ele realmente não tinha muita oportunidade de jogar, perdeu algo muito importante para um jogador de futebol, que é a confiança. Quando entrava, não entrava bem. Nesse período aí de 1 ou 2 anos, o único jogo decisivo que o Gabigol fez foi na final da Copa do Brasil do ano passado, já em dezembro, ou finalzinho de novembro, o primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro, quando ele foi decisivo, fez 2 gols, e, coincidentemente, já era sob o comando do Felipe Luiz. O Tite tinha saído. Então, o Gabigol está acabado com o futebol? Eu acho que é precipitado dizer isso. Também não dá para afirmar que o Gabigol vai chegar no Cruzeiro e vai jogar o futebol que ele jogou em 2019. Nós vamos ter que aguardar. Mas, possivelmente, ele chegando com o status de ídolo, de maior contratação dessa janela no futebol brasileiro, ou uma das maiores, né? Pelo menos aquela que teve a maior repercussão, chegando com a confiança do técnico, virando titular absoluto, pode ser que ele recobre a confiança e volte a fazer gols. Também isso vai depender da montagem tática que o Fernando Diniz fizer e se ela vai ter resultados ou não. Porque todos nós sabemos, se o time começa a ganhar, o técnico repete a escalação e vai dando mais conjunto. Se o time começa a tropeçar, empatar ou perder, o técnico vai testando novas opções e automaticamente
pode perder conjunto, né? A não ser que com uma nova escalação comece a ganhar. Então tudo vai depender para o sucesso do Dudu e do Gabigol, de como esse coletivo do Cruzeiro vai jogar e vai render. Mas eu acho, sinceramente, que eles podem voltar a jogar um futebol decisivo e muito competitivo. Não quer dizer que eles vão retomar as suas melhores versões. Isso eu acho realmente difícil. Mas dizer que estão acabados com o futebol e que porque não eram titulares dos seus times são péssimas contratações, especialmente considerando-se que eles vieram de graça para o Cruzeiro, no sentido de direitos econômicos, o Cruzeiro não precisou pagar nada por isso para esses jogadores, e olha o retorno de mídia que eles já deram, né, junto com os outros. O Cruzeiro conseguiu botar 44 mil pessoas no Mineirão para apresentar esses jogadores, um fato que nunca havia acontecido na história do futebol brasileiro, né, e só não teve mais público no Mineirão porque algumas áreas do Mineirão estão em reforma e não foram liberadas para colocar um público maior. Porque se tivesse 70 mil ingressos disponíveis, certamente o Cruzeiro teria colocado 70 mil pessoas no Mineirão. Então isso só aconteceu porque esses jogadores que estão vindo trouxeram esse entusiasmo para a torcida, trouxeram de novo uma mobilização muito grande dos cruzeirenses, e com essa energia que eles estão recebendo, pode ser que eles venham jogar bem. Junto com eles, tem jogadores jovens chegando, né? O Christian é um jogador de 23 anos, o Rodriguinho tem só 21, né? O Gabigol, como eu disse, tem 28, o Marquinhos tem apenas 21, o Fabrício Bruno, que chegou agora, também tem só 28. Então são jogadores no auge da sua forma física, ou pelo menos do seu potencial físico, né? O Dudu com 33 não é tão velho assim, nós temos cheio de exemplos, né, na Europa, de jogadores que jogam com idade muito acima dessa, né? Não vou querer comparar o Dudu com o Benzema, com o Modric, com outros grandes jogadores, mas tem vários jogadores que estão tendo um desempenho altíssimo com 36, 37, até 39 anos, né? Então fisicamente dá para jogar. Agora tem que saber se as pessoas vão se empenhar para treinar bem, treinar forte, se cuidar da alimentação, ter disciplina e especialmente ter senso coletivo para poder fazer o time como um todo render. Eu faço uma aposta aqui com vocês. Um jogador que para mim tem tudo para estourar no Cruzeiro é o atacante Bolaci, que tem 35 anos, mas eu vi vários jogos do Criciúma ao longo de 2024 e mesmo o time tendo sido rebaixado, ele teve atuações de encher os olhos. Nos 2 jogos com o Cruzeiro, por exemplo, ele jogou muita bola. Contra o Vasco, numa vitória avassaladora, né, que o Criciúma teve em São Januário, o Bolaci foi o grande nome do jogo, e ele demonstrou o ano inteiro um preparo físico, uma intensidade de jogo invejável, mesmo com 35 anos. E eu repito, ele é um jogador ambidestro, joga pelas 2 pontas, ótimo driblador. Eu acredito que ele vai chegar como reserva, né, nesse time do Cruzeiro, mas ele vai ganhar minutos, ele vai ter chance de entrar. E pode ser que ele, em campo, né, faça a bola falar e, de repente, ganhe uma oportunidade de ser titular no Cruzeiro. Também eu acredito que isso possa acontecer com o Christian, né, que é um jogador que chega possivelmente como segunda opção no Cruzeiro, mas ele tem um potencial que demonstrou no Atlético Paranaense que pode ganhar a posição. E alguns acredito que vão ser reservas realmente no Cruzeiro, como é o caso de Fagner e Eduardo, mas são reservas de alta qualidade para jogadores como o Matheus Pereira e o William, que no ano passado não tinham reservas à altura. Quando estiveram suspensos, ou machucados, ou então estiveram jogando mal em algum jogo, a gente não tinha opções do Cruzeiro no banco para entrar e competir com um nível alto e muito intenso. Esses jogadores têm história de vencedores, né? E com 35 anos, acredito que possam jogar perfeitamente nesse time do Cruzeiro em 2025. Mas vamos aguardar, né? Vamos lembrar que na história teve vários exemplos, né, de times que contrataram grandes jogadores e que acabaram não ganhando muita coisa. Eu lembro aqui de sopetão de 3 exemplos. Quem não lembra aí dos Galácticos do Real Madrid, né? O Real Madrid, durante o mesmo tempo, ele teve um plantel com jogadores como Roberto Carlos, Figo, Zidane,
Ronaldo Fenômeno, Raul, Beckham, Robinho, Casillas e Sérgio Ramos. Todos esses jogadores jogaram juntos no Real Madrid e não ganharam nenhum título importante. Isso aconteceu entre 2001 e 2007. No Flamengo, em 95, o clube anunciou que estava montando o melhor ataque do mundo, com Edmundo, Romário e Sávio no auge das suas formas física e técnica, mas não deu caldo, não deu liga, e os três não conseguiram reproduzir o seu ótimo futebol no Flamengo, que rapidamente teve que se desfazer desse trio. E no próprio Cruzeiro, eu acho que vale a pena lembrar, sim, para a gente ficar com os pés no chão, que pelo menos em 2 oportunidades, o Cruzeiro contratou grandes jogadores e não conseguiu fazer render um excelente time. Em 2001, o Cruzeiro trouxe Edmundo e Rincon, que o Rincon que se destacou tanto no Corinthians e no Palmeiras, e o Edmundo em vários times, na seleção brasileira, não conseguiram render o seu futebol no Cruzeiro. E em pouco tempo acabaram sendo vendidos. Da mesma forma, vocês lembram que o Cruzeiro ganhou quase tudo em 2003. Ganhou a Tríplice Coroa, ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Brasileiro. O primeiro de pontos corridos, ganhou com o pé nas costas, com um time que estava jogando um altíssimo futebol. Pois esse time, em 2004, um ano depois, foi reforçado. O Cruzeiro não perdeu nenhum grande jogador de 2003 e trouxe, entre outros, Sorin, o argentino Sorin, lateral esquerdo, trouxe o Rivaldo, o grande Rivaldo da seleção brasileira, e teve o despertar, o despontar do Fred, centroavante, que se juntaram com o Alex, que já estava no Cruzeiro, com o Edu Dracena, com o Cris, com o Zinho, com outros grandes jogadores, e esse time do Cruzeiro de 2004 não conseguiu render. O Rivaldo mesmo ficou cerca de 10 jogos no Cruzeiro e pediu para ir embora, não conseguiu se adaptar. Então, acho que a gente tem que ficar de olho, sim. Esse time do Cruzeiro, montado esse ano, de 2025, não é garantia de que vai ganhar títulos, não é garantia de que vai ter um grande jogo coletivo, mas também acho um absurdo alguns cronistas esportivos darem certeza que nenhum jogador desses vai render no Cruzeiro. Aí eu acho que já é um exagero também, às vezes pode ser dor de cotovelo, podem estar desejando alguns desses jogadores, não conseguiram levar para os times que distorcem, então eu acho que também nem lá e nem cá. A gente tem que aguardar, observar e, repito, enfatizo, 2 condições são essenciais para esses jogadores renderem: a confiança e o jogo coletivo, o encaixe com os demais jogadores. O segundo fator depende muito do trabalho do Fernando Diniz. Vamos ver se ele consegue dar uma unidade, dar um padrão de jogo para esse time, porque aí todos os talentos individuais podem se sobressair. Mas é aguardar para ver. Que o elenco de 2025 do Cruzeiro está muito melhor que 2024, acredito que não há nem sombra de dúvidas. Está muito mais forte. Então é preciso agora encaixar essas peças, fazer elas renderem coletivamente um futebol harmonioso, competitivo, bom na defesa e bom no ataque, que seja criativo e que possa dar alegria para o torcedor. Mas é esperar para ver. Esse é o meu ponto de vista. A você que acompanhou o nosso vídeo até agora, muito obrigado pela sua companhia. Se gostou, compartilha, se inscreva no canal para que você seja avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no Pedaço. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.